E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica, ou seja, vamos ler toda a Bíblia de acordo com os fatos históricos, continuando no livro do Levítico, que é o livro em que Deus traz as regras de convivência entre os israelitas e entre os israelitas e o próprio Deus, a forma como Deus quer ser cultuado. Os capítulos que vamos ler hoje é do 19 ao 21 e vamos continuar da mesma forma. Vamos ler direto na Bíblia, a tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada. Vamos. Agora eu vou mudar um pouquinho. Quando eu terminar de ler direto na Bíblia, eu vou fazer um pequeno resumo de cada capítulo, aí a gente fazer uma pequena reflexão, finalizar com uma oração. Vamos demorar o mínimo possível, eu prometo. Então, abra sua Bíblia, Levítico, capítulo 19. Se você não tiver Bíblia, acompanha aí que dá no mesmo. Eu estou lendo certinho do jeito que está aqui. Mas o melhor é que você tenha a sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Então, vamos começar. Levítico, capítulo 19. A repetição de diversas leis. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes e no dia seguinte se comerá mais o que sobejar. Ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarieis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, ou seja, não seja fofoqueiro. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o do teu próximo, e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo. Não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação.
Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No quinto ano comereis fruto dela para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pesos e medidas justos. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. As penas de diversos crimes. Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto adúltero e adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai, ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai,
ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. Descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-los, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra e eu vos la darei para possuirdes a terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Capítulo 21. Leis para os sacerdotes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, por seu irmão e também por sua irmã virgem, chegada a ele que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver
belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão de seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Então, hoje nós vimos algumas normas morais, legais, que Deus trouxe por determinação aos israelitas. Trouxe penas. Então, ali no capítulo 19, Deus ele revela como o seu povo deve viver de forma santa no cotidiano. Aqui ele ordena atitudes que refletem o seu caráter. Aqui Deus determina leis que os israelitas devem seguir de forma clara, revelando o caráter de Deus e ordenando ao povo que sejam santos como ele é santo. E aqui trazendo os seus mandamentos. No capítulo 20, Deus vem estabelecendo a punição para pecados graves que destroem as famílias e as comunidades, pecados escabrosos, que a gente pensa que não existia antigamente, mas sempre existiu. E aqui Deus punia com a morte. Por quê? Para não se alastrar. Para não se alastrar, porque contamina. A prática vai contaminando. E aí diz, o Deus do Velho Testamento era duro demais, era ruim demais. Não, o ser humano é que era ruim demais. Essa punição aqui era justamente para proteger os israelitas da contaminação. Porque se a gente deixar uma contaminação no meio de um povo, uma maçã podre, ela vai contaminar todo o resto da maçã e tudo vai ser destruído. Então, por isso que Deus agia dessa maneira, nesse momento. E no capítulo 21, Deus vai trazer a prática de santidade que os sacerdotes deveriam adotar no seu dia a dia. Então, o tema que eu quero trazer para nós hoje é: santidade é vida prática. E o versículo-chave está em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a santidade bíblica, ela sempre produz frutos. E santidade sempre é utilizada de forma pejorativa. Então, quando você quer cumprir a lei de Deus, quando você decide viver para Cristo, quando você decide amar a si mesmo, porque quando você vive em santidade, você não só ama a Deus, mas ama a si mesmo, as pessoas vêm de forma pejorativa para você. Ah, só quer ser santo. Claro, a gente tem que parar de ter vergonha. A gente tem que dizer, claro, eu quero ser santo, porque eu me amo. A santidade me protege. A santidade é para o meu bem. A santidade me faz imagem e semelhança do meu Deus, e eu quero ser santo. Não que eu consiga, porque infelizmente eu sou pecador. Mas eu quero ser santo e todos os dias, enquanto eu viver, eu lutarei para ser santo, como o Senhor é santo. Então a santidade bíblica, ela sempre vai produzir frutos. O primeiro é caráter. Então não tem como você ser santo se você não tiver caráter. Caráter que vai trazer, que vem com a verdade, com a honestidade, com a pureza. Produz o amor, ou seja, devemos ser capazes de perdoar, de não guardar rancor e tratar o próximo com dignidade, mesmo que ele não mereça. Porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz, daquela forma, nós também não merecíamos. Então, nós temos que revelar o amor de Cristo através das nossas atitudes também.
e a reverência. Nós temos que viver conscientes de que pertencemos a Deus. Nós temos um dono, nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. A Ele pertencemos. Temos que nos apropriar da nossa identidade de filhos de Deus. Então, Deus está nos chamando a viver de forma diferente, mesmo no meio da dor. Porque viver como Deus nos manda, viver a santidade, não é fácil. Por isso, o Novo Testamento vai dizer, Jesus vai dizer, que o caminho para o céu é bem estreito e a porta para a perdição é larga, larga. E muitos vão passar, pouquíssimos vão passar pelo estreito, porque é difícil. É difícil praticar a santidade. Foi difícil antes e está cada vez mais difícil e vai ficar cada vez mais difícil ser diferente, viver de forma diferente, viver de forma santa como o Senhor nos manda. A cultura hoje está totalmente deturpada. Hoje o certo é errado, o errado é certo. Então, você tem que ter coragem, uma identidade firmada. Sou filho de Deus e vou viver de forma diferente, mesmo que doa. Ele também quer, Deus também quer que nós cuidemos do nosso coração. Nada de rancor, nada de ódio, vingança, porque isso nos contamina. A seta vem, as pessoas vão fazer raiva, as pessoas vão suscitar esses sentimentos na gente. Só que nós não lutamos contra carne e sangue, é contra principados e potestades. São pessoas influenciadas pelo verdadeiro inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, são as setas, os dardos inflamados do maligno que vem no nosso coração. E aí, com essas atitudes que fazem contra a gente, que podem gerar rancor, ódio ou desejo de vingança, nós temos que resistir e não nos deixar contaminar. Nós vamos orar por quem nos persegue e amar os nossos inimigos como Jesus nos ordenou. Jesus também está nos separando, tratando a nossa alma, limpando o que nos feriu. Como eu tenho dito desde ontem, santidade, ela é proteção, não é peso. É difícil viver em santidade, porque o mundo, a maré, ela vai para o lado contrário da santidade. É difícil, você tem que nadar contra a maré. E essa maré está indo rumo à própria destruição. É interessante isso, né? Então, a santidade, ela nos protege. Ela não nos fere. Ela não é um peso. É uma dádiva a gente poder conhecer o Senhor, a gente ter as instruções para que a gente viva bem nessa terra. Às vezes passamos por muitos problemas, a maioria das vezes, justamente porque não observamos os mandamentos do Senhor, o manual da vida. E aí passamos tribulações, passamos consequências e vivemos mal e nos autodestruímos. Deus não nos abandona. Ele está nos purificando e nos direcionando. Então, o que que Deus gostaria que nós fizéssemos hoje e sempre? Viver com intencionalidade. Não igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, de jeito nenhum. Nós vivemos com intencionalidade. Todos os dias vamos nos comprometer a fazer escolhas santas, até nos detalhes. Deus também gostaria que nós guardássemos o nosso coração. Não vamos permitir que a dor nos endureça. Devemos também praticar o amor bíblico. Firmeza, temos que ter firmeza, mas com paz. Temos que falar a verdade sempre,
mas com misericórdia. E buscar sempre a presença de Deus. Gente, a gente não precisa passar o dia inteiro ajoelhado orando, não. Ter um ritual, não. 10 minutos de oração, 5 minutos de oração, todos os dias. Lembre-se do nosso Deus. Tenha um relacionamento com Ele. Fale com Ele todos os dias, nem que seja um bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Obrigada. Agradeça. Mantenha esse relacionamento com esse Deus de amor, esse Deus que morreu por nós para nos dar salvação. Ele nos chamou para mais, para ser dele, para sermos separados para ele, para morarmos com ele no céu. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos por esta palavra, Pai. Te agradecemos pelo entendimento que o Senhor nos dá através do Espírito Santo, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite à santidade, Pai. Que possamos ser santos como Tu és santo, Pai. Dai-nos coragem, dai-nos força para remar contra a maré e fazer aquilo que o Senhor nos manda para a nossa própria proteção. Protege-nos, Senhor, até o fim, que possamos caminhar pelo caminho estreito e alcançar a salvação em Cristo Jesus. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!